O tema de hoje é pessoas viciadas em conflitos. Aqueles encrenqueiros que de vez em quando nós esbarramos no caminho. Vamos ver as características dessas pessoas. Elas têm um pensamento tipo tudo ou nada. Elas não analisam, elas não são flexíveis, elas são muito rígidas e não pensam muito numa situação. Elas geram uma resposta baseada na agressão ou na crítica, quando acontece alguma coisa que ela não gosta ou não atende às suas expectativas. E pensamentos extremados levam a gente a reações extremadas. Quando uma pessoa se acha melhor do que as outras, ela tem uma forte tendência a agir com agressividade. Ela é melhor, ela é superior, pode te humilhar, te bater. Bater no sentido mais psicológico do que físico. Essas pessoas não têm um bom controle emocional. E quando elas têm controle, elas fazem com o único propósito de manipular as outras pessoas. Outros desses que não têm controle despejam logo a raiva e a frustração em cima da gente até criar situações muito exaustivas. Essas pessoas desestabilizam ambientes e as pessoas que estão à sua volta. Elas são especialistas em espalhar rumores, críticas, empregar comportamentos de dominação, de ofensa e de humilhação continuada. Elas também sofrem de baixa tolerância à frustração, que é uma característica marcante nas pessoas imaturas. O viciado em conflito não suporta que alguma situação não saia conforme ele espera. Ele só não está se frustrando, mas ele transforma essa frustração em fúria e busca algum culpado para pagar o pato. Tem pensamentos sempre dominados por emoções negativas. Tem uma incapacidade de refletir sobre seu próprio comportamento. Também não são bons de empatia, não sabem se colocar no lugar do outro. Elas evitam qualquer tipo de responsabilidade pelo problema ou procurar uma solução. A culpa é sempre do outro. Viver com pessoas viciadas em conflitos é como viver num campo minado. Apenas um gesto, uma palavra, até um olhar, pode fazer com que eles fiquem danados e ataquem a gente. Além disso, eles parecem uma bomba relógio prestes a explodir. Isso deixa qualquer companhia deles tensa. Viver com pessoas viciadas em conflito é um problema sério. São pessoas com um perfil muito específico que é caracterizado por um comportamento orientado apenas para desestabilizar. Eles buscam quase que compulsivamente conflitos, estão dispostos a quebrar o equilíbrio familiar, a criar disputa entre os vizinhos e travar batalhas reais em qualquer trabalho, de qualquer emprego que eles tenham. Eles ficam criando caso em tudo. Na nossa cultura, esse tipo de personalidade está presente em quase todos os ambientes. Nenhum de nós está livre de ter que lidar com alguém que tem um comportamento agressivo, seja na própria família, seja na escola ou faculdade, ou no trabalho. E é comum depararmos com adultos ou crianças que apostam na agressividade para conseguir aquilo que desejam. Eles são agressivos como uma forma de manipulação. Disse o escritor Oscar Wilde que algumas pessoas causam felicidade por onde quer que passam, mas outras proporcionam felicidade quando se vão. É o caso dos agressivos. Show agressivo. Poderíamos dizer que a melhor estratégia para lidar com essas pessoas é evitá-las. Mas sempre tem o mais, né? Mas nem tudo nessa vida é resolvido pela saída pela porta dos fundos. A Kátia já está entregando a mãe dela, minha mãe todinha. Bom, tá bom, Kátia. Azalta e você vai aprender a lidar com ela. Então, nem tudo nessa vida é resolvido saindo pela porta dos fundos, colocando distância ou excluindo a pessoa da nossa lista de contatos.
Como seres sociais, nós somos obrigados a viver juntos. Não de pessoas conflituosas, mas somos obrigados a uma convivência social. Essas pessoas estão também por trás de muitos processos, reclamações, casos de violência e gênero de disputa trabalhista. São muito querelantes, ficam criando casos também na justiça. Levam as encrencas para o judiciário resolver. Uma coisa importante, como lidar com essas pessoas. Primeiramente, entenda, isso é fundamental, que o comportamento delas não tem nada a ver contigo. Gente, nada é pessoal, nada é pessoal. Repete 1000 vezes aí, até que caia a ficha. Embora pareça, na verdade, nada é pessoal. Portanto, deixe de lado essa mania de se sentir ofendido por tudo, atacado por todos. Levar as coisas para o lado pessoal é o seu ego que está levando a coisa para o lado pessoal, porque cometemos a presunção de achar que tudo é sobre nós. A pessoa foi grosseira é porque foi comigo. Não, é com qualquer outra pessoa. Ela foi grosseira porque você estava no caminho. Não foi pessoal porque você é você. Tem aqui a pessoa aqui, Levesque Pelizari, diz que o chefe onde ele trabalha é assim, o dia de folga dele é o dia da felicidade da equipe. Esse tipo de pessoa é um péssimo chefe. Uma empresa que tem um chefe desse tóxico não tem boa produtividade. Teria que dar um treinamento ou um pé na bunda dele. Então, eu estava dizendo que nada é pessoal. A tranquilidade vem a partir do momento que você deixa de se preocupar com o que essas pessoas dizem, pensam ou fazem. Somente com o que você faz, porque o que você faz, pensa ou diz, está sob teu controle. E quando você se importa com esse tipo de pessoas, pensa bem, você não está dando importância para elas, uma espécie de poder sobre você para essas pessoas, você pode ignorar. Levesque está dando até o nome da empresa, mas eu não vou falar o nome da empresa não, porque é uma pessoa só que não vai contaminar todo mundo. O criador do conflito vive em conflito consigo mesmo. E, lamentavelmente, como o caso do rapaz aí, nós somos obrigados a conviver com essas pessoas. E precisamos tomar certas medidas protetivas. Disse o Gandhi que a pessoa que não está em paz consigo mesma está em guerra com todo mundo. Saber lidar com pessoas assim não é uma tarefa fácil, é difícil a beça, mas é uma necessidade, uma habilidade necessária. Não há como escapar simplesmente, porque às vezes quando vai aparecer um desse tipo na nossa vida. Faz parte do nosso caminho passar por esses desafios. Você não está sozinho nessa, muita gente convive com esse tipo de pessoa. A maioria de nós tem alguém assim no caminho, mas não dê a essa pessoa o poder de te deixar com raiva. Lembre-se, quem te irrita te controla. Vou repetir, quem te irrita te controla. O lado bom de ter uma pessoa dessa na nossa vida, se é que existe um lado bom, é que ela representa um desafio para o crescimento pessoal. Elas contribuem para nós aprendermos a nos desenvolver. Precisamos ter maturidade para saber pelo que merece ser discutido. Essas pessoas nos ensinam paciência e autocontrole. Aceite que elas fazem parte do caminho. E mais, alguém só pode te irritar se você permitir. Alguém só pode te irritar se você permitir. Essas pessoas, então, são o nosso personal trainer em paciência e em habilidades sociais. Porque se não fosse ela, a convivência com as demais seria fácil, seria interessante. Mas nem sempre é assim. Se alguém consegue te provocar, é a sua própria mente que é cúmplice dessa provocação. Isso foi dito por um escravo filósofo há uns 2.300 anos. Sabe? Se alguém te provoca, é porque você consentiu. Então, você foi cúmplice dessa agressão, vítima e cúmplice ao mesmo tempo dessa agressão. O Pelizari está dizendo que
outras pessoas já relataram o nome desse chefe para o superior, mas ele tem muito tempo de casa, não dá para detonar ele. Na hora de lidar com uma pessoa criadora de conflito, não existe uma situação única, uma resposta única para resolver todas as soluções. Cada caso é um caso, mas eu vou dar algumas dicas que possam ajudar. Veja qual você se identifica e tem mais facilidade de aplicar. Primeiro, observe se é uma situação pontual ou recorrente. Antes de tomar qualquer atitude, é importante avaliar se essa é uma situação pontual e única, ou uma situação recorrente, que acontece o tempo todo, com frequência. Claro que todos nós tem dias que não estamos bem. De repente, essa pessoa foi difícil com você naquele momento, mas foi só uma vez. Então, ela não é uma pessoa cronicamente difícil. Nesse caso, possivelmente não era nada relacionado a você. Talvez ela estivesse passando por algum problema pessoal que você não sabe e descarregou em você. Se for um colega, você não sabe se essa pessoa brigou em casa, se está com um filho doente, por exemplo. Você nunca sabe o que se passa na vida da pessoa. De repente, ela só está tendo um dia ruim e você deu o azar que ela descontou em cima de você. Nesse caso, talvez o melhor seja relevar e tocar em frente. Vida que segue. O Pelizar diz que esse tipo de pessoa acha que somos vítimas, que nos fazemos de coitadinhos. Você não é vítima. Ele fala, mas você não precisa dar valor ao que ele fala. Esse é o bom. Então, se você der valor, você está dando poder a ele e se vitimizando. Mas se não der muita importância, tudo bem. Um filósofo chamado Pascal, lá pelos anos 1600 qualquer coisa, ele disse: uma indiferença pacífica é a mais sábia das virtudes. Uma indiferença é você não ligar. E pacífico não é ficar calado só. Ficar calado faz parte. Mas não adianta você ficar calado e fervendo por dentro. Você não ligar, não dar a mínima para o que a pessoa falou, isso é uma maravilha. 2. Use a escuta ativa e faça perguntas. Vamos dizer que alguém diga alguma coisa com a qual você não concorde e isso te incomoda. Muitas vezes o que fazemos é reagir de forma negativa e defensiva, dizendo que não é assim e o que a pessoa está falando está errado. O problema é que isso vai solidificar o conflito, aumentando o impasse. Não fica reagindo de forma muito negativa. Agora, uma dica de ouro aí para todos que lidam com essas pessoas. Essa dica vale ouro. Você não pode escolher o que vai ouvir. Você não pode escolher o que vai ouvir, mas pode perfeitamente escolher o quanto vai se importar. A pessoa fala o que quer, você você dá para fechar os olhos, a boca, mas os ouvidos não dá, você vai ouvir. Mas o quanto você vai se importar com o que a pessoa falou está sob teu controle. Não esqueça disso. Se você se incomoda, você está dando poder àquela pessoa, um poder que ela não tem, o poder de perturbar. Em vez de tentar vencer a discussão, uma boa alternativa é agir de uma maneira mais aberta, mais positiva para encontrar uma solução, em vez de deixar que se estabeleça o desentendimento. Ter razão só serve para confortar um ego frágil. Eu não sei que raio aí você gosta de ter razão. Sabe, até hoje eu não descobri o que é ter razão. Ter razão só serve para massagear teu ego. Ah, eu tenho razão. Se for para ter razão, vocês não fiquem preocupados. Vocês entrem em contato comigo, eu tenho um armário aqui cheio de razão, posso distribuir. Vim até com uma Kombi, leva a razão. Tenho tanta razão que eu posso distribuir. O que é ter razão? É só vaidade, só ego. Você também, para ouvir bem a pessoa, você pode parafrasear o que ela disse. O que é parafrasear? Repetir o que ela disse com outras palavras, para confirmar o seu entendimento. Por exemplo, se eu entendi bem, o que você está me dizendo é tal coisa. Você está parafraseando, aí você diz o que você entendeu, que às vezes não é. Pode fazer também perguntas do tipo: tá, entendi essa parte. O que eu gostaria de saber melhor era por que tal coisa. Ou como é que você sugere que isso seja feito?
Ou por que você diz isso? Ou por que você chegou a essa conclusão? Por que você se sente dessa maneira? Com essas perguntas, você vai esclarecendo e vai desarmando aquela bomba relógio que eu mencionei há algum tempo. A Ana Cláudia, da Mil Doces Festas, tem uma frase assim: você quer ter razão ou quer ter paz? Eu quero ter paz. E não vou discutir por bobagem. A maioria das discussões não tem a menor importância. A discussão gera muito calor e pouca luz. Pelizares, todos gostam do meu serviço. É isso que você controla, Pelizares. Você não controla o comportamento do teu chefe. Mas a qualidade do teu trabalho você controla. Então fica na tua, faz o teu trabalho. Deixa que o teu trabalho fale por você. Não precisa discutir com a pessoa. Não precisa se justificar. Faça a tua parte bem feita. Outra dica: estabeleça limites. Tenha bem claro quais são os seus limites. Não vacile de jeito nenhum quanto a isso. Porque o preço de não saber colocar limites é muito alto. Se você não fizer isso, não colocar limites, você não tem nenhum gesto de cortesia. Defina até onde você está disposto a aceitar. Então deixe bem claro para a outra pessoa quais são teus limites. Por exemplo, é esperado que numa relação haja respeito. Se alguém te desrespeitar, você não deve aceitar isso. A Kátia diz que não precisa aprender a não se importar. Não precisa aprender muito, não precisa fazer nenhum curso, não. Como diz uma cliente minha, em relação ao marido muito grosseiro, eu digo: e aí, o que você falou para ele? Falei nada, eu caguei baldes. Maravilha, filósofa pura filósofa. Caguei baldes. Não deu a menor importância para as grosserias do marido. Estabeleça limites de uma maneira diplomática. Quando, por exemplo, um familiar insiste em ouvir uma explicação sobre alguma coisa que não diz respeito a ele, só a você, coloque limites com cortesia e use sempre frases curtas, para não dar muito espaço. Essa é minha decisão. Eu fiz isso porque eu gosto assim, porque eu estou contente com a minha vida e pronto. Sabe? Não precisa dar muita explicação. Não se explique, não se justifique. Quando você se explica, dá poder a outra pessoa de julgar a tua explicação. Será que ela tem esse poder ou você está atribuindo de graça, entregando na bandeja para ela poderes sobre você? Uma pessoa que não estabelece limite nos seus relacionamentos pode parecer uma pessoa muito aberta ou muito receptiva, mas também ela se expõe constantemente a ser abusada pelas outras pessoas. Por outro lado, uma pessoa com limites extremamente rígidos vai fechar relacionamentos e pode não ter uma rede de amizade, uma rede de apoio social para apoiá-la nos momentos de dificuldades. A chave, como sempre, é o equilíbrio. O equilíbrio está no meio, mas você tem que manter o respeito, tem que manter os limites. O respeito, gente, não se perde de uma vez, mas se perde em fatias, como se corta o salame. Não corta aquelas fatias finas do salame, aquela máquina. Ninguém te tira o respeito de uma vez só. Você deixou cortar uma fatia, daqui a pouco vem a segunda, a terceira, e não acaba mais, até acabar o respeito totalmente. Uma condição importantíssima para estabelecer limites saudáveis é estar ciente dos seus sentimentos, valores e responsabilidades para consigo mesmo. Se nós não tivermos certeza de quem somos e o que queremos, não seremos capazes de estabelecer limites saudáveis. Às vezes pode te chamar para uma coisa que não é a tua. Aí você vai aceitar? Não aceita, não. Não vou, não quero, não gosto, não é a minha, pronto. A outra condição para que esses limites sejam eficazes é você poder comunicá-los. Para fazer isso, você deve se concentrar em si mesmo. Vamos deixar claro que os limites pessoais são para nos proteger e não para controlar as outras pessoas. Eu não quero que a pessoa abuse. Só isso. Belisário diz que sempre me ouvia na Rádio Utopia. Diz que ele dá importância internamente, tanto que relata. Ele está aprendendo agora, né, Cláudia? Ainda está aprendendo a cagar baldes. Diz que o chefe também é falso.
está voltando dia 28 de abril. Olha, dá um presente para ele no dia 28 de abril, por ele ser teu treinador e paciência. Pelizari diz que a pessoa planta, chega o dia da colheita. Não deixa ela plantar muito em cima de você, não. Fica indiferente a ela, que é melhor. A colheita pode não vir, pode não ser do teu interesse. Não dê muita bola para a pessoa, não. Então, sendo diplomático, não diga para ela assim, não se mete na minha vida. Você pode dizer, olha, esse é um assunto pessoal, eu vou decidir. Com a primeira frase, não se mete na minha vida, a pessoa justificadamente pode se sentir magoada ou ferida. E quando ela está tentando apenas te ajudar de boa fé. Quando você diz, esse é um assunto pessoal, você está recusando educadamente a ajuda deles enquanto estabelece um limite pessoal. Você ensina aos outros como é que gostaria de ser tratado. Por aquilo que você permite, pelo aquilo que você tolera e por aquilo que você reforça. Gente, isso é importante, estabelecer seus limites. Nós ensinamos aos outros como é que eles devem nos tratar. A Kátia diz que me mais detesto é a pessoa fazer tudo isso e ainda se fazer de vítima. É um padrão delas. A culpa é tua, não é delas. Converse com a pessoa a sós, é melhor, um para um, cara, olho a olho. Às vezes a pessoa simplesmente não percebe que está sendo difícil e resolve falar dos problemas. Então expõe o que está te desagradando com calma e com tranquilidade. E uma boa técnica, que eu recomendo a todos para usar em várias situações, é a técnica do sanduíche. O que é a técnica do sanduíche? Falar primeiro uma coisa que você gosta da pessoa. Eu gosto de tal coisa em você. Depois que você falou a primeira coisa, a primeira fatia do pão, aí você fala aquilo que está te incomodando. Olha, e por fim você fecha com outra camada de elogio, outra coisa que você aprecia nela. Elogio, o que você não gosta e outro elogio. Ela vai absorver a crítica de uma maneira mais suave. O pão de cima e o pão de baixo são abertura e fechamento, enquanto que o ponto central da discussão é o recheio. A Lídia diz, tive uma professora bastante cruel com todos os alunos e dizia ter muito autoestima. Não tinha autoestima não, tinha muita crueldade mesmo. Não reaja no calor da discussão. Nos casos em que a pessoa começar a gritar ou estiver sendo ofensiva com palavrões, não retruque. Em vez de entrar numa discussão, acalme-se e deixe outra pessoa colocar tudo para fora. Ignore os absurdos que ela diz e no final pergunta, tem mais alguma coisa para acrescentar? É ótimo isso. Não vale a pena entrar na discussão. Um escritor chamado Thomas Paine disse, discutir com uma pessoa que renunciou à razão, é o caso do brigão, é como dar remédio para uma pessoa morta. Não adianta nada. Equivale a jogar mais álcool na fogueira. Nada de bom vai sair disso. É melhor deixar baixar a poeira e enviar o assunto para um segundo momento, quando as coisas estiverem mais calmas. Gente, a vida é curta demais. Nós temos muita coisa útil para realizar, de maneira que não justifica a nossa preocupação em responder à altura a todas as coisas desagradáveis que nós ouvimos. Tá, você pode dar a resposta bem mal criada ou bastante razoável, bastante calçada na razão. Tá, você pode, mas você precisa dar resposta? A Evelyn pergunta, a professora casou com o chefe citado aqui, será? Não sei. Em uma discussão, é melhor usar as palavras suaves e os argumentos sólidos. O Pelizari diz que gostou dessa fala, de dar remédio para o morto. A pessoa não quer raciocinar, não está incapacitada naquele momento de raciocinar, você vai ter... Tá dando remédio para quem já morreu. Não vale a pena. Então, numa discussão, é melhor usar palavras suaves, bem suaves, mas argumentos fortes. O Churchill, aquele primeiro-ministro da Inglaterra, que foi uma peça fundamental
na derrota do Hitler, ele disse: o que eu espero, senhores, é que depois de um razoável período de discussão, todo mundo concorde comigo. Xuxa era muito bom, tinha umas frases ótimas. Ele disse também: se você está atravessando o inferno, não pare, continua atravessando. Inteligência emocional, pessoal, é saber recuar numa discussão na qual, ganhando ou perdendo, vai apenas afetar seu ego, mas em termos práticos não te acrescenta nada. Vale a pena discutir em função do ego? Não vale a pena, não. A Júlia diz: final de ofensas, perguntei se tinha mais alguma coisa sobre mim. Para você ser um pouquinho mais irônica, Júlia, você pode perguntar: você tem alguma coisa relevante a acrescentar aos teus comentários? É muito bom. Aquele escritor do Como Fazer Amigos e Conquistar Pessoas, Dale Carnegie, ele diz: a melhor maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Não discuta. E tem uma frase que tem atribuída a vários autores, eu não sei qual é o autor de verdade, acho que ninguém sabe também, mas a frase é muito boa. Diz assim: nunca lute com um porco, ambos vão ficar sujos, mas o porco vai adorar. Você vai baixar o nível, teu nível, em função do outro? A Lídia pergunta, boa pergunta, Lídia. Então amadurecer é deixar que fale tudo o que quiserem, sem que isso faça mudar quem eu sou? Se você sabe quem você é, você acha que um estranho, uma pessoa, vai te dizer quem você é? Se nem mesmo você sabe bem quem você é, né? Nós não sabemos. Você vai deixar que o outro te defina, um estranho, uma pessoa, mesmo que seja próxima, como é que ela vai te definir exatamente? Ela está falando aquilo pelas visões dela, pelos preconceitos dela, pelo momento que ela está passando, pelas angústias que ela vive. Você vai dar bola para isso? Na vida você pode ter duas posições, no sentido que eu vou falar. Você pode ser uma pessoa que comanda a si mesma, ou seja, você pode ser proativa, ou uma pessoa reativa, que reage a qualquer tipo de estímulo. No caso, uma provocação. Não é melhor ser proativa? Você está bem, você está calma, aí vem a pessoa te irrita, você começa a ficar brava, chateada. Quem é que está no comando das tuas emoções? Você ou a outra pessoa? Não liga para a pessoa. Quem se lembra aí do mandamento Einbinder número 1? Qual é o mandamento Einbinder número 1 que serve para Lídia? Vamos ver quem ganha a resposta aí. Enquanto eu espero a resposta, mandamento número 1 Einbinder, vamos lá. Você pode dizer algo como: eu gostaria muito de conversar com você e entender seus pontos, mas para que eu possa colaborar, nós precisamos conversar com calma e tranquilidade. Então vamos deixar isso para depois. Agora não parece ser a melhor hora. A Cláudia e o Rony acertaram a frase. Foda-se o que os outros pensam. Ouviu, Lídia? Mandamento Einbinder número 1. Foda-se o que os outros pensam. A Evelyn, com o seu humor agudo: temos que andar com o manual Einbinder na bolsa. Não, Evelyn, não é na bolsa, é na cabeça. Na cabeça, na bolsa não ajuda nada. O Gilson está mais educadinho hoje. Não, temos que apertar a tecla F. A Kátia Serpa também aperta a tecla F. Aperta a tecla F e cola ela com o Super Bonder para ela não sair. Não liga. Gente, daqui a 20 anos, que importância vai ter essa besteira que o cara falou para você? Nenhuma. Daqui a 5, nenhuma. Daqui a 1 hora, nenhuma. Vale a pena se aborrecer? Cada dia é muito valioso. Cada dia que nós temos de vida a mais é um dia a menos. Faça valer a pena esse dia. Você tem condições de desperdiçar esse dia se azedando com comentários de pessoas agressivas? Não faz isso. A vida é muito curta para esse tipo de coisa. Não faça isso. Cada dia é menos um dia de vida. Então ele é muito precioso. Faça valer a pena. Não fica desperdiçando
com picuinhas, com bobagem, com brigas de ego, não vale a pena. E parabéns aí para quem acertou a tecla F e similares. Para gerenciar conflitos pessoais com efetividade, é importantíssimo nunca perder o controle. Quando nós deixamos que as emoções tomem conta de nossas atitudes, nossa habilidade de reagir coerentemente fica comprometida. Você vai fazer besteira. Você vai fazer besteira. Veja aquele filme Relatos Selvagens, um filme argentino muito bom. Pequenos incidentes levavam a finais trágicos. E o filme não é trágico, é tragicômico, é muito bom. Tem na Netflix para quem quiser assistir. Quando a gente está de cabeça quente, nós temos as piores reações e isso pode custar a gente bem caro depois. Existem duas ocasiões que devemos manter a boca fechada. Quando você está mergulhando, fecha a boca, senão você vai se afogar. E quando você está com raiva, senão você vai fazer besteira. Por isso é melhor sair fora e deixar a discussão de lado. Quando retomar o assunto, procurar ter uma conversa positiva no segundo momento, com mais calma e tranquilidade. Olha, agora nós dois estamos de cabeça quente, não vamos discutir isso. Vamos deixar para depois do almoço, para amanhã, e vamos voltar a falar sobre isso com mais tranquilidade. A Bernadette diz que tem uma conhecida que implica com tudo, trata mal o garçom ou qualquer pessoa que esteja verdance. Não entendi esse verdance, não. Ela deve ter errado na digitação. Bernadette, essa tua companhia é um bocado tóxica, né? Trata todo mundo mal, ela cria um ambiente ruim à volta. Você precisa conviver com ela? A Evelyn diz, a Evelyn tem razão. Não vale, mas às vezes quando você percebe, já entrou, requer maturidade. Evelyn, tudo, como eu digo sempre, é uma questão de treino. Você não vai extrapolar. Mas tudo bem, você perdeu ali uma vez, tudo bem. Mas cada erro é uma aprendizagem. Você está se treinando a diminuir, a aceitar provocações. E faça isso. Não vale a pena. Não tem sentido. Outra dica. Corte relações. Se você já tentou das formas positivas e não está adiantando nada, uma saída aí no caso é eliminar o mal pela raiz, cortando a relação, se afastando completamente da pessoa, quando isso for possível. Nem sempre é possível. A vida já não é tão fácil por natureza. E quando nós estamos cercados por gente que nos puxa para baixo, fica muito mais difícil se manter em cima. Por isso, procure ao máximo se cercar de gente que traga energia positiva para a sua vida. E uma outra dica muito importante. Um pouco de desprezo economiza bastante ódio. Vale a pena o negócio, gente. Um pouco de desprezo economiza bastante ódio. Às vezes isso é necessário, porque a pessoa não entende, não quer colaborar, ou simplesmente porque ela é mal intencionada mesmo. Algumas pessoas agem de forma errada conosco e não querem mudar. Nesse caso, não precisamos aceitar que isso faça parte da nossa vida. Como eu já falei anteriormente, a vida é muito curta para ficar sofrendo com gente tóxica que nos puxa para trás e coloca em risco a nossa saúde física e mental. Se é um amigo, simplesmente não se encontre mais com esse amigo. Foi o que eu recomendei para a Bernadette. Bloqueie as ligações. Meu lema, ou soma ou some. É bom. A Elizabeth diz o seguinte: às vezes é muito difícil manter o controle com o vizinho psicopata que ofende o tempo todo. Não vejo muita saída. Tento dar desprezo e não adianta. Adianta sim, Elizabeth. E se ele passar dos limites, tem a polícia para colocar limite. Mas não dá bola, ignora. Fala ram e continua. Se o conflito que você tem com a pessoa for no trabalho, com o colega, com o chefe, considere pedir mudar de área ou até mesmo trocar de emprego. A Kátia pergunta, e com parente eu faço o mesmo? A resposta, Kátia, se for marido,
esposa, namorado, namorada, pense se vale a pena dar fim à relação. Especialmente nos casos mais extremos, onde existe um severo abuso psicológico e até mesmo físico, pensa nisso. Nesse caso, muito mais provável seria você se afastar definitivamente. Mas, se por algum motivo não for possível cortar completamente a pessoa da sua vida, a melhor estratégia é procurar reduzir ao máximo a sua exposição a essa pessoa. Encontre maneiras de reduzir o tempo de convivência com ela. Encontre outras coisas para fazer no horário em que você se encontra com ela. Você vai se ocupar com qualquer coisa. Alternativamente, encontre forma de se relacionar à distância, evitando encontros pessoais. Essa época de pandemia é ótima. Você bota a culpa na pandemia, só não posso me aproximar de você, etc. A tecnologia de hoje oferece telefone, e-mail, ligações de vídeo à distância, que pode ser uma solução paliativa, especialmente nas relações de trabalho. A Lúcia chegou já botando para quebrar. E aperta a tecla F. Isso, Lúcia. Na medida do possível, não se dê ao trabalho de explicar ou discutir com alguém que não quer entender suas razões. Basta você identificar essas pessoas para desativar o impacto que ela causa sobre você. Não quer entender as razões, você vai explicar o quê? É dar remédio para um homem morto. Não deixe de levar em conta que ninguém procura ter uma personalidade conflitante. A pessoa não, eu quero ser conflitante. Nós vamos estabelecer limites com eles, é claro, mas também devemos considerar que por trás dessa fachada desconfortável de procurar problemas, há um fundo de complexidades e de feridas ocultas que exigem atenção. Tudo bem, mas você não é psicóloga ou psicólogo dessa pessoa. Deixa quieto, se defenda. Não vai tentar evangelizar a pessoa. Isso não é problema teu, é dela. Não seja esponja, não absorva os problemas dela. Essas pessoas simplesmente se habituarão a essa forma de vida por terem horizontes mais limitados, por falta de alternativas e até por falta de conhecimentos. São pessoas que encaram a vida de uma forma negativa e nem se dão conta que possa ser de outra forma. Logo, não tente mudá-las, pois você só vai encontrar frustração. Pense sim que na falta de um alvo, essas pessoas conflituosas vão procurar outro alvo para alimentar essa necessidade neurótica delas. Por isso, saia do caminho e siga em liberdade. Vai viver a tua vida. Esse é um direito que você tem, um dever até que você tem, não só um direito. Para quem não gosta de conflitos, essa situação constitui um alvo de sofrimento, de uma degradação constante da sua autoestima, pois os conflituosos sabem muito bem quais são as pessoas mais vulneráveis e quais são teus pontos fracos para eles atingirem. O criador de conflitos é um viciado em produzir situações negativas aos outros. Dentro dele, prevalece o desejo de mostrar a tudo e a todos que ele é melhor, mais importante, mais poderoso, pelo que os seus alvos só têm a perder com esse tipo de relação. Na falta de um, facilmente essas pessoas conflituosas vão procurar outro alvo. Por isso, delete essa pessoa da tua vida sem remorso, sem culpa. E se tiver que manter de perto, manter essa pessoa, às vezes é a mãe ou um parente próximo, faça-o sem sentimentos e com a máxima distância possível. Distância, muitas vezes, emocional. Não liga para o que ela fala. A Kátia Serpa diz aqui: às vezes a gente tenta e se dá mal, porque todas essas lições servem para nós que buscamos paz, uma vida melhor. Você não precisa do apoio do outro para você viver melhor, Kátia. Você é capaz de viver melhor por tua própria conta, sem nenhuma bengala externa a você. Você toma essas medidas que você vai se proteger. O outro você não pode mudar, esquece isso. Lembrando a vocês que na quinta-feira nós temos o curso de 5h30 às 7 da noite. A aula de degustação, o Rony vai botar o telefone aí na tela, é 21
991 16 1999, 21 991 16 1999. É só mandar o seu nome e dizer: quero participar da aula de degustação. Aí na quinta-feira de manhã você vai receber um link. É só clicar no link na hora da aula, que é de 5h30 às 7 da noite. Chega às 5h30, isso é um pouquinho antes, 10 minutos antes, 5 minutos antes, você entra na sala de aula e você vai assistir a aula pelo Zoom. Aqui nessa aula, nessa live, você escreve suas perguntas. No Zoom você aparece e você fala. Se quiser aparecer, se quiser falar. Se não quiser, não é obrigatório não. O telefone já está aí na tela. É só botar o nome e dizer que quer participar da aula de degustação. Se gostar da aula, você pode se matricular no curso. A Lídia diz: a paz interior começa, citando o Buda, a paz interior começa no momento em que você optar por não permitir que outra pessoa ou situação controle suas emoções. Lídia, você está fazendo o dever de casa muito bem, meus parabéns. A Júlia diz: eu sou grata a seus ensinamentos porque tenho uma filha criadora de problemas. Ela é tóxica, eu vivo muito bem depois que percebi e cuido muito melhor de mim. Criei a distância. Isso, boa, Júlia. É possível, é difícil, mas é mais difícil conviver com essas pessoas. Obrigado pelos elogios que todos fazem. Um beijo para todos e fiquem na paz. Tchau, pessoal. Uma boa semana, até sexta. E para quem quiser assistir a aula de degustação, quinta-feira. Tchau.